Amém, meus irmãos. Vamos, aqueles que podem ficar em pé, abrir nossas Bíblias no capítulo 12 do livro de Romanos e vamos fazer a leitura ali a partir do verso 9. Capítulo 12 de Romanos, a partir do verso 9. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoei. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu irmão tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti agradecidos pela leitura da Tua palavra, por estarmos aqui como Tua igreja, cultuando o Teu nome, e Te rogamos no precioso nome do Teu Filho Jesus. Fala conosco, Pai. Ensina-nos um pouco mais da Tua palavra. Que nossos irmãos, que todos nós, Senhor, não estejamos pegos a nenhuma distração lá de fora. Que nossa mente esteja cativa totalmente a Ti nesse momento. E que Teu Santo Espírito, Senhor, coloque essas palavras no nosso coração. Que essas palavras saiam dos ouvidos, Senhor, e que Teu Espírito coloque ela nos nossos corações. Se há alguém aqui no nosso meio, Senhor, que ainda não Te confessa como único e suficiente Salvador, que o Teu Espírito Santo, que pode todas as coisas, que faz tudo segundo o beneplácito da Tua vontade, possa agir milagrosamente no coração deste, quer seja mamando ou caducando, pelo poder que há em Ti. Nós oramos e agradecemos. Amém. Vamos sentar, meus irmãos. Meus irmãos, talvez hoje nós começamos uma série dos sermões mais difíceis que até agora temos meditado na palavra de Deus nessa nossa igreja. Talvez nós começamos a estudar a palavra do Senhor sobre o assunto mais difícil e da forma mais difícil para nossa pequena e precoce igreja. Temos, nesse breve tempo de vida, meditado em textos profundos, meditado na palavra do Senhor que tem nos ensinado e nos exortado e nos encorajado, nos chamado à santificação em diversas formas. E hoje acontece da mesma maneira, só que de uma forma, uma tônica muito diferente, muito profunda, porque ela mexe com a realidade nossa, ela nos confronta por completo em um aspecto
muito ímpar na vida de todo ser humano, especialmente na vida de qualquer crente. Não porque se trata de um amor, nós vamos estar falando sobre amor, e não porque se trata de amor em si, como se alguns dos irmãos pudessem dizer assim, pastor, falar de amor é difícil mesmo, é complicado. Não, não é por isso, e também não é porque existe aqui no meio do capítulo 12, a palavra amor está falando sobre isso, mas simplesmente porque a instrução de Paulo aqui é viver o amor condicionado pelo conhecimento da palavra de Deus. Porque amor, irmãos, tem de todas as formas. Se vocês olharem, de forma midiática é ensinada sobre amor. De forma hollywoodiana, infelizmente, é o que mais se aprende sobre amor. A sociedade evoca, propaga-se sobre amor. As famílias também, e até a igreja. Muitas das igrejas falam e tentam viver sobre amor. Quando nós olhamos sobre o critério da palavra de Deus, o amor bíblico que Paulo está falando, nós entramos em colapso, porque muitas das vezes, ou quase todas as vezes, não tem nada a ver com o que Paulo está ensinando. E é complicado porque eu e você somos chamados para viver esse amor aqui. Nós somos a geração do amor, eu ia usar um termo, mas eu tenho certeza que vai estar errado. Como é que é? É o amor dos filmes coreanos. É o amor, o amor dorama. Nós somos chamados e ensinados para viver o amor dorama. Nós somos chamados a viver o amor de Shakespeare. Nós somos chamados a viver a todo tipo de amor, e nós percebemos que a igreja entra nesse fluxo do mamando ao caducano, de cabeça, abraçando todo tipo de amor e fala, eu amo, eu queria ser amado assim, como eu queria viver assim, como que eu queria que minha família vivesse assim. Você fala, mas não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Caramba, não tem nada a ver com a palavra do Senhor. O verso 9, muitos estudiosos aqui do Novo Testamento, e que se declinam aqui para o livro de Romanos, eles falam que o verso 9 é obrigatoriamente uma continuidade do verso 8 e traz uma implicação gritante do que é amor. Gritante, exorbitante, ofensiva, porque amor tem uma base, ela tem uma estrutura. E a continuidade, o início do amor que é tratado por Paulo tem como primícias o verso 8. E o verso 8 Paulo fala assim, o finalzinho, onde ele fala assim, quem exerce misericórdia, que faça com alegria. A misericórdia, segundo a concepção de Paulo, é a capacidade de poder olhar a miséria do próximo, assistir na miséria do próximo, mas um coração todo alegre, todo contente, dedicado a fazer o bem. E agora quem entende isso pode amar. Seguindo esse entendimento, amar é estar relacionado com as misérias que te cercam, não com as belezas que te cercam. Porque cá entre nós, mostra-me perfeições. Encontre coisas belas, mostra-me uma. Mostre alguma coisa que não está debaixo da sujidade do pecado. Só uma. Dentro do seu casamento, mostra uma coisa que não está debaixo da sujidade do pecado. Nos seus filhos, no seu trabalho, na sua escola, nos seus sonhos. Um único critério, que não esteja sujo pelo maldito pecado. Só um. Ouse, tenha coragem, aponte um, continue se enganando na miséria do dorama, acreditando que amor é a coisa mais fofinha que você pode viver e falar assim, essa é a tônica do amor cristão. Não. Segundo Paulo, o amor cristão dá início quando você começa a conhecer a miséria dos outros. E conhecendo a miséria dos outros, você se faz tipo de Cristo, agindo amorosamente para transformar estruturas de vidas, de famílias, de relacionamentos, de igrejas e de qualquer pessoa que esteja ao seu redor.
Nós estamos sujos por um entendimento errado do que é amor. O texto de hoje, ele nos mostra a realidade de amar, que vai confrontar muito a mim e a você. Porque a estrutura que nós temos aqui de divisão de texto de amor, ela vai enquadrar 3 pessoas, ou 3 grupos de pessoas. Primeiro são os da fé. Segundo, são aqueles em geral, os ímpios, sociedade, os que estão próximos e aqueles que estão distantes de vocês. E o terceiro grupo são os inimigos. Detalhe, sabe como é que Paulo diz que você tem que amar cada um deles? Sabe como? Da mesma maneira. Se perguntássemos assim, puxa, são três grupos para nós deixarmos o amor? São. Então é tranquilo, pastor. Meu cônjuge, meus filhos, é aquele amorzão que abraça, que aperta, que está junto, que você não solta, que faz tudo. Os irmãos da igreja, os da fé, é aquele amor assim de uma amizade mais distante, é assim uma coisa mais fria. A sociedade, os amigos, os parentes, é assim, bem distante mesmo, coisa bem casual. E o amor que eu tenho que destinar aos inimigos é aquele: você vem quente que eu vou fervendo, pronto para sentar a chulipa. Não. Por que Paulo fala que o amor tem que ser destinado da mesma forma? Porque o amor bíblico não é sentimento. O amor bíblico são práticas. A prática de um pai que cuida do básico para alimentar os seus filhos é a mesma prática, e deve ser a mesma prática de um homem que dá comida para o seu inimigo que está prestes a morrer de fome. A prática de um marido que ama a sua esposa deve ser a mesma prática de um homem ou de uma mulher que dá bebida, água fresca para o seu inimigo que está prestes a morrer de sede. Por quê? São práticas, não são sentimentos. Por isso que o dorama não serve. Por isso que o Teletubbies não serve. Por isso que qualquer novelinha, qualquer filme hollywoodiano não serve. Por quê? Porque ali é explosões de sentimentos. E quando elas se derramam em práticas, são práticas pecaminosas. E o amor que Paulo está chamando aqui essa comunidade leitora e evocando todo crente na história da humanidade, são práticas santas que colocam os outros em primeiro lugar para que Cristo seja glorificado e exaltado. É totalmente diferente. Olha para o texto que está aí nas suas mãos. O verso 9 é o verso o qual eu qualifiquei ele para que pudesse ter um pouquinho mais de facilidade para nós entendermos. É o verso em que Paulo fala sobre as características do amor e a exigência oriunda dela. Ele aqui para nós, ele serve como um texto introdutório, é o título do que nós vamos estar vendo, porque todas as outras práticas vão estar condicionadas ao verso 9. O verso 10 ao verso 13, meus irmãos, é o amor vivido entre os santos, ou seja, o amor que é destinado aos da fé. O verso 14 ao verso 16 é o amor de forma plural. Ele abrange tanto os da fé quanto os de fora da fé, quanto aqueles que são os domésticos da fé, como aqueles que estão ao nosso redor. Agora, do verso 17 ao verso 21, Paulo escreve sobre o amor destinado a todos os homens, todos, e em especial aos inimigos, aos perseguidores, aqueles que procuram fazer mal contra os crentes. Aqui Paulo fecha o pacote e ele diz assim: a forma de amar é uma que se multiplica na prática de você estender e atingir todas essas pessoas. E aí eu pergunto para vocês, como eu tenho certeza que esse questionamento ficou ali para aqueles irmãos em Roma: você está preparado para amar o seu cônjuge? Fácil responder, né? Fácil. E agora você está preparado para amar aquela pessoa que te faz mal? Você está amando aquela pessoa que fala injúria sobre você?
Você está preparado para amar aquela pessoa que provavelmente vai te atacar? Você está preparado para fazer o bem para aquela pessoa que está te fazendo mal? Você está preparado para ser você a fonte que faça aquela pessoa ainda permanecer viva e essa pessoa só vai te fazer mal? Esse texto está nos chamando para isso. Sabe o que esse texto está falando aqui para toda a comunidade da fé? Você está preparado para ser diferente de todas as pessoas do mundo? Você está preparado para ser diferente até daqueles que professam Jesus Cristo? Tudo por causa do amor. O propósito de Paulo para a sua comunidade leitora, ele se divide aqui em 3, e ele diz assim, nós temos esse entendimento. Esses irmãos, eles deveriam viver esse amor naquela pequena igrejinha para os irmãos. Esse é o primeiro entendimento de Paulo. Conhecendo aqui o que o Senhor está ensinando, esses irmãos ali em Roma deveriam viver esse amor para essa pequena igrejinha. Segundo o entendimento de Paulo, que ele queria que esses irmãos guardassem no coração deles e praticassem, é que esses irmãos deveriam amar a todos, e principalmente os seus perseguidores. E olha onde é que nós estamos em Roma, a capital do Império Romano, a capital do Império de uma talvez das maiores potências do mundo. Vocês já ouviram falar da Pax Romana? A Pax Romana, se existisse aqui hoje, não tinha essa baderna que tem, não. Não tinha gente pichando parede, não tinha gente andando pelada no meio da rua, não tinha beijaço isso, beijaço, não tinha nego subindo aonde, não tinha gente fazendo. Eles resolviam de uma vez e era numa tacada só. Só que hoje é a orgia que prevalece. Só que a Pax Romana, ela alcançava tudo e todos. Quem eles entendessem que estava fora dos parâmetros e fosse uma ameaça, eles simplesmente matavam. E o povo romano fez muita coisa ruim. As perseguições que chegaram à igreja nos primeiros séculos mataram muitas pessoas. Se você ler historiadores, você vai perceber que teve um período que, segundo alguns historiadores, rios de sangue corriam ali em Roma. Porque muitos cristãos foram mortos. E Paulo está dizendo assim, vocês estão prontos para amarem essas pessoas? Vocês devem amar essas pessoas. E por último, esses irmãos, eles deveriam entender que eles deveriam ser bênção de Deus para todos, com a mesma pauta, o amor de Deus. Paulo está instruindo esses irmãos assim, vocês devem ser bênçãos para os irmãos que compartilham as fileiras aí da igreja de vocês. E vocês devem ser bênção de Deus para aqueles que estão perseguindo e querendo matar vocês. Ele não está falando assim, vocês querem fazer isso? Não. Ele está dizendo assim, vocês devem ser isso. Aí a pergunta é essa, como que essas pessoas conseguiriam fazer isso? 2 pautas estão norteando o capítulo 12 até o fim do livro de Romanos. A primeira é a sustentação máxima, que é o Espírito Santo que conduz essa igreja. Mas de que forma? Através do conhecimento da palavra. Os irmãos lembram, no primeira exposição que nós fizemos aqui no capítulo 12, nós havíamos deixado isso claro. O entendimento de Paulo era esse. Após o capítulo 1, verso 16, até o versículo capítulo 11, verso 31, Paulo está dizendo assim, acabou a parte teórica, e agora eu estou chamando vocês para a prática. O que Paulo está dizendo? Se vocês crentes aí em Roma entenderam a mensagem do Evangelho, vocês devem colocar em prática na vida de vocês. E ele fez desde o verso 1 com várias exigências pontuais, e agora ele chega no verso 9 dizendo assim, a exigência agora é o amor. Como, Paulo? Diferente do que vocês conhecem. Como? Com essas pautas. Pautas que glorificam o nome de Deus. E aqui eu pergunto para vocês, irmãos, vocês têm conhecido a palavra de Deus? É a palavra do Senhor que tem nutrido o coração de cada um de vocês?
Vocês têm crescido em conhecimento da palavra do Senhor? Porque se tem, irmãos, a forma que vocês devem manifestar o amor para todos que estão ao redor de vocês é totalmente diferente que o mundo ama. É totalmente diferente, infelizmente, do que boa parte da igreja que se diz evangélica nos dias de hoje diz que ama. O amor que você tem que ministrar e viver para as pessoas que estão perto e para as pessoas que estão longe é o mesmo amor que Deus manifesta para nós. Se você falar assim, pastor, não dou conta, ok? Vamos orar para que Deus te capacite. Como? Seja cheio do Espírito Santo e aprofunde o seu conhecimento cada dia mais na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, a informação da palavra do Senhor que vai te dar subsídio para que você possa conseguir dar esses passos. Do contrário, você não vai dar conta. Você quer ver um exemplo? Hoje é muito comum, infelizmente, muitas manifestações de amor dentro da igreja que se diz cristã. Mãe solteira, 2, 3 filhos nas costas, encontrou um marido, uma pessoa com quem vai casar. E ela amou aquela pessoa tanto que ela fala assim, estou deixando tudo para trás para ficar com esse meu marido e Deus vai ser glorificado e vai dar tudo certo. Esse é o amor. Estou deixando tudo para trás. Vida nova. Eu e meu marido. É o amor evangélico. Amor evangélico é os pais que permitem aos filhos namorar. E aí o filho chega na casa da namorada e aí ele faz uma surpresa. Chega lá na cama da namorada, coloca flores, cartinhas, pétalas de rosas e traz todo aquele cenário erótico e diz assim, se prepare, iremos nos amar. É o amor cristão dos dias de hoje. O amor cristão dos dias de hoje, em alguns casos, a jovem que completa aniversário, que chega para o namorado e fala assim, hoje eu sou o seu presente, estou aqui despida para você. Esse é o amor dos dias de hoje. Pasmem. E daí vai para frente. Vários tipos de amores. Nenhum é compatível com a palavra de Deus. Nenhum é compatível com a palavra de Deus. O que Paulo fala sobre amor? E daqui para frente, a partir do verso 9, ele faz uma construção, passo a passo, para mostrar como que o crente deve amar os irmãos da igreja, como que esse amor deve acontecer com os da sua casa, com as pessoas do mundo, e como que esse amor deve acontecer com aqueles que perseguem eles. Aqui, irmãos, está todo mundo bem. É claro, temos nossos problemas, sim temos, problemas demais, mas aqui ninguém está sofrendo perseguições. Aqui não tem perigo até agora de perigo de morte das nossas vidas e da nossa família por causa da nossa fé. Está tudo tranquilo, está tudo muito bem. Ninguém aqui está correndo perigo de ser empalado vivo. Ninguém aqui está correndo perigo de acontecer um estupro coletivo. Até agora está tudo bem. Ou seja, parece que nós não entendemos o que Paulo está falando, mas Paulo está falando esse discurso para esse povo que está sob esse perigo. De estarem perto de pessoas diabólicas, demoníacas, que tinham nas suas mãos o poder de matar, o poder de fazer mal. E Paulo está dizendo, ame. E essa instrução deve transformar a forma que eu amo e a maneira que eu penso sobre amor. Verso 9, olha aí na Bíblia de vocês. Gilvan, você lê o verso 9, por favor? O amor sendo sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-se também. Amém. Existem 2 ensinos aqui que o apóstolo Paulo traz nesse verso.
O primeiro deles é que o amor deve ser sincero, o amor deve ser verdadeiro. Claro, 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 deve ser visto, muito bem visto. E o segundo ensino que Paulo traz aqui é que o amor deve ser bom. Quem ama faz o bem. Ele se aparta do mal e faz o bem. Esse é o ensino do verso 9. O amor deve ser sincero. Quem ama faz o bem. Ele se aparta do mal e ele se preocupa em fazer o bem. Esse é o ensino do verso 9. Mas eu quero tentar junto com vocês como que isso acontece. Olharmos aqui palavra por palavra para vermos o desenvolvimento desses fatos. Continue olhando aí para sua Bíblia. O início aí do verso 9 diz assim: o amor seja sem hipocrisia. Aqui, meus irmãos, a palavra utilizada por Paulo no verso 9, o termo grego que ele usa para o amor aí é agape. Agape, no grego, é uma das palavras que são utilizadas, entre tantas, para falar de amor. E estudiosos, tentando trazer assim, de forma mais clara o que significa esse termo, para que nós possamos entender, é um amor que vem de Deus, é um amor sacrificial. De forma mais clara, é um amor de Deus e um amor sacrificial, que é exemplificado na entrega do Senhor Jesus Cristo por nós. Ou seja, é um amor que é diferenciado do relacionamento humano, um amor que é diferenciado daquilo que brota dos nossos corações. É um amor que nós entendemos que nós só conseguimos tê-lo quando somos alcançados salvificamente pelo nosso Senhor Deus. Então é esse amor que vai nortear toda a manifestação de amor dentro daqui do que Paulo está ensinando, do verso 9 até o verso 21. Que amor? O exemplo do amor de Deus. Como é que eu amo? Assim como Deus ama. Como é que é a intensidade do meu amor? Assim como Deus é intenso na sua forma de amar. A segunda expressão aqui, o amor seja sem hipocrisia. Olha esse termo hipocrisia, ele é legal, porque o termo grego é assim, anapócritos. Anapócritos, ele traz uma especificação bacana, porque é contrário. Anapócritos, ou seja, a hipocrisia, esse termo é assim, o amor de vocês deve ser diferente daquilo que é mentiroso, é contrário daquilo que está escuro, é contrário daquilo que é verdade. O que Paulo está ensinando, o amor de vocês aí de Roma deve ser totalmente diferente daquilo que é falso, daquilo que não é verdade, daquilo que é obscuro. Essa palavra anipócritos, ele vem de um termo grego interessante, que é hipócrites. E acho que todo mundo lembra dessa palavra nos dias de hoje, que ela é traduzida para nós como hipócritas. Os hipócritas daquela época eram os atores, os intérpretes. Ou seja, ela não tinha a conotação jocosa. Um ator era um hipócrita. Por quê? Ele era aquele que interpretava algo que ele não era. E o hipócrita, a imagem que traz aqui essa palavra, é alguém que fica por trás de. É alguém que se esconde. E aí vem a concepção das máscaras. Os irmãos já viram aquelas festas de máscaras? Ou seja, nós não sabemos quem está ali. Naquela época, os hipócritas usavam máscaras. Aquele que usava máscara sorrindo, nós não sabíamos se estavam chorando. Aqueles que usavam máscara chorando, nós não sabíamos se estavam rindo. E o que Paulo está falando aqui nesse verso, bem no iniciozinho do verso, é isso, que o amor, ele deve ser diferente daquilo que é escuro, diferente daquilo que se esconde. O amor, ele tem que ser totalmente verdadeiro. Tem que ser claro. Não pode ser fingido, não pode ter disfarces. Sabendo disso, nós devemos responder algo importantíssimo aqui. O que Paulo está ensinando para a igreja em Roma? E tem dois ensinos claros aqui. Eles devem amar de forma verdadeira e eles devem ser sinceros. Não importa se os seus adversários são maus e mentirosos, sejam verdadeiros. Não importa a condição que você esteja vivendo na sua igreja, na sua família, dentro dos seus relacionamentos, o seu amor deve ser sempre sincero, claro, simples, claro e verdadeiro, para que todos saibam o que está acontecendo.
Quem ama, fala verdades. Quem ama é claro. Agora, como é que tem que acontecer esse amor sincero? E aí vem um complemento aqui do verso 9. Ele diz assim: aborrecendo o mal e se apegando o quê? Ao bem. O amor, ele tem que ser verdadeiro. Mas como é que ele acontece? Ele acontece assim: ele aborrece o mal e ele se apega ao bem. Tem muito amor que nós pensamos que é amor sincero, mas quando nós observamos a falta do complemento, nós observamos que é um amor que difere da palavra de Deus. Você quer ver um exemplo? Uma mãe, na maioria das vezes, ama os seus filhos, não ama? Mas a mãe que esconde o filho para sofrer as consequências, o amor dela está sendo verdadeiro? Percebe? Não é um amor bíblico. Um cônjuge, quando ama o seu cônjuge, o amor é um amor verdadeiro. Mas quando ele trai, o amor dele é verdadeiro? Quando ele vive escondendo-se em vários acordos escondidos, em várias negociações, em várias tramelas que o seu cônjuge não pode saber, é um amor verdadeiro? Percebe? E o que Paulo está trazendo aqui como pauta de ensinamento para a igreja? O amor de vocês deve ser verdadeiro. Como? E como é que eu sei que o amor é verdadeiro? Simples. Quando quem ama aborrece o mal e se apega na prática do bem. Olhemos aqui. Aborrecendo, o termo grego aqui, ele traz a tradução dele de forma muito clara e ele é muito forte. Paulo está dizendo assim que o aborrecer é aborrecer a prática do erro de tal forma que é um aborrecer profundo, é uma rejeição, uma repulsa ao erro. É aborrecer profundamente, rejeitar e ter horror do erro. A forma de rejeitar não é rejeição que vira a cabeça, não é rejeição que fecha os olhos, é uma rejeição que traz repulsa de dentro para fora. Eu amo, mas eu rejeito qualquer tipo de mal, porque o meu amor verdadeiro tem isso como tônica. Ele age de forma a aborrecer profundamente aquilo que é errado. Quem ama de verdade, ele aborrece o mal, ele rejeita o mal. A palavra mal usada aqui por Paulo, ele não é um mal qualquer, não é um mal bobo. Eu rejeito o mal, eu aborreço o mal. Qual mal? Uma palavrinha qualquer, uma expressão maldita, uma coisa que não tem nada a ver, que saiu fora do contexto. O que Paulo está trazendo aqui no grego, o mal, a repulsa que vem desse mal, o mal é aquilo que traz repulsa, é aquilo que é maligno, é aquilo que é nocivo. O mal aqui é o caráter mal. Qualquer coisa que tenha caráter mal, a minha repulsa, que está embasada pelo amor sincero, ele rejeita na minha vida. Tudo que tem caráter mal, eu rejeito profundamente. E é o que Paulo está ensinando aqui no verso 9. O amor seja verdadeiro, aborrecendo o mal. O que é isso? Tendo horror, tendo pavor, fazendo rejeição profunda daquilo que é mal. E o que é mal? É aquilo que se personifica como mal. Então qualquer coisa que tenha personificação do mal, eu repudio. Por quê? Porque dentro do meu coração existe um amor verdadeiro. Como que isso está diferente de nós, né, irmãos? Como é que nós somos coniventes com tanta coisa errada? E a forma como Paulo ensina aqui é totalmente contraditória. E é o finalzinho do verso 9, ele fala assim, se apegando ao bem. Esse se apegando ao bem, aqui o termo grego fala assim, é juntar-se, associar-se. Ele traz a imagem de alguém que agarra algo com força. Ou seja, amar verdadeiramente é trazer a imagem, a certeza, o sentimento de alguém que repulsa verdadeiramente qualquer coisa que personifica o mal. E do contrário, ele se apega ao bem, ele se agarra àquilo que é bom. Esse é o critério do amor. Ou seja, o amor para Paulo
não são beijos. O amor para Paulo não é colocar a cabeça no colo e falar: dorme, meu amor, dorme que eu vou colocar uma música romântica para você, vou trazer flores para você. Isso faz parte de um pacote, mas o amor para Paulo é alguém que repudia o mal, alguém totalmente verdadeiro, que tem horror do mal. E o amor para Paulo é alguém que se agarra naquilo que é bom, naquilo que tem caráter e identidade do que é bem. E o que é isso? É alguém que é diferenciado. O que Paulo está ensinando para a sua comunidade leitora? Nós podemos dizer que esse texto, ele poderia ser escrito dessa forma, Paulo escrevendo ali, que o horror de vocês, que o amor de vocês seja totalmente verdadeiro. Que o amor de vocês aí em Roma seja totalmente verdadeiro. Que haja repúdio do maligno e tudo o que ele representa. Que vocês se dediquem com todas as forças ao bem. Isso é amar. O pontapé inicial é isso. Isso também deve chegar a nós. Um amor claro, verdadeiro e praticável. Que todo mundo consegue ver. As pessoas conseguem sentir. Em gabinetes pastorais, aconselhamento bíblico, eu escuto muito, irmãos, muito, mas é muito mesmo. Essa frase, olha que terrível essa frase: eu não sei se meu esposo me ama. Percebe? Eu não sei se minha esposa me ama. Pastor, eu não sei se meus pais me amam. Sabe por quê? Porque o amor que é manifestado hoje não é claro, não é verdadeiro, não é limpo, não é praticável. Porque muito se diz de amor. Te amo, minha joia, te amo, meu bem. Isso é lindo, isso faz parte do pacote. Mas Paulo está tirando as pessoas desse negócio da fala. Ele está puxando com força, é como se ele estivesse puxando uma corda, assim, tirando, falando: saia da prática do recurso, da retórica, vivam, e vivam de forma clara. Muito mesmo eu escuto: pastor, eu não sei se eu... Principalmente de pessoas mais velhas, é triste, eu escuto isso aqui com muita frequência: pastor, eu vivi com os meus pais tantos anos da minha vida, eu não sei se eu fui amado. Eu não sei se eu fui amado. Isso é duro, irmãos. Sabe por quê? Porque na nossa mente nós não temos entendimento do que Paulo está ensinando aqui para essa igreja, que o amor deve ser claro, deve ser sem hipocrisia, ele não deve ser anipócritos, ele não pode ser oposto àquilo que é verdadeiro. E aí eu digo para vocês: amem de verdade. Façam com que a vida de vocês, nas responsabilidades de vocês, sejam verdadeiras em todos os momentos, para que Cristo seja glorificado numa exemplificação de amor verdadeiro dentro de casa, na igreja, na sociedade e até com os inimigos de vocês. Sejam claros. É triste, irmãos, essa realidade é triste. Nós somos crentes, nós não precisamos passar por isso. Que terrível, nós temos a palavra de Deus, o Espírito do Senhor habita em nós. É impossível ver um crente vivendo assim, irmãos. Tem irmãos que precisam acordar, despertar de verdade. Você não está numa escola de samba, querido. Você não está num bar. Você não está num jogo de bilhar, de sinuca. Você está chamado, foi chamado para viver uma vida de crente. Você foi chamado para exemplificar Cristo. Você foi chamado para amar de verdade. Você foi chamado para se importar com os seus.
Uma vida de mentira é terrível. Terrível. Nas fileiras da igreja aqui todo mundo é bonito, todo mundo é santo. Fica claro que nós somos isso. Mas quando nós vamos para os bastidores, irmãos, é assustador. E aqui eu faço desse grito um grito de chamamento para alguns irmãos. Irmãos, acordem. Precisamos amar de forma clara, verdadeira e praticável. Totalmente praticável. Uma vez um soldado pergunta para João: João, como é que eu devo fazer em relação ao meu soldo? Questão da minha vida de honestidade e tudo. João fala assim para ele: contente-se com seu soldo. Isso é amar. Amar a sua profissão, amar o que Deus te deu, amar a vocação e ser simplesmente claro, reto no que vem na tua mão e você conseguir fazer. Um dia, um trabalhador braçal pergunta para Lutero: como é que eu devo viver para glorificar Deus? O que eu devo para fazer para glorificar Deus? Continue fazendo o que você faz, só que seja cada vez melhor, cada vez mais perfeito, cada vez mais profícuo para a glória de Deus. Exerça a sua profissão com amor, seja claro. Aos maridos: como é que eu faço para amar minha esposa? Cuida dela, ora por ela, respeite-a, ajude-a, ensine a palavra do Senhor para ela, ore junto com ela, ore por ela, seja o primeiro a estar na casa do Senhor com ela, seja o primeiro a ser exemplo de Cristo para ela, guarde ela das más influências, seja você uma palavra de verdade, de exemplo, de ensino dentro da sua casa. Deixe isso claro pelo amor de Deus, deixe isso claro pelo amor de Deus, todos os dias da sua vida. Porque, irmãos, tem muita irmã que tem que procurar em todos os lugares, porque não tem dentro de casa. O básico, básico, básico de tudo. Não tem dentro de casa, tem que procurar fora. Terrível isso, irmãos. Terrível isso. O segundo ensino que Paulo está trazendo para essa comunidade leitora é essa: é o total repúdio do que representa o mal. Total repúdio do que representa o mal. Quem ama de forma clara repudia o mal. Vou dar um exemplo para vocês. Eu cresci numa realidade bem ímpia mesmo, bem ímpia, bem promíscua, e tudo que era coisa ruim a gente gostava. Hoje, graças a Deus, eu ainda tropeço muito, principalmente, é coisa simples, banal. Antigamente, quando eu via alguém caindo, nossa, mas era um motivo de felicidade, eu ria até chorar. Eu via alguém andando assim, batia a cabeça num vidro, nossa, mas aquilo era uma alegria, era assunto para a semana inteira. Eu gostava dessas coisas más, pequenas, sem contar nas coisas grandes, era uma satisfação. O Senhor Deus foi tratando isso no meu coração. Eu não devo gostar do mal que acontece com as outras pessoas. Eu devo repudiar até aquilo que é pequeno e mal. Eu acho que um dos dias que eu percebi que o Senhor tem tratado o meu coração, não tem passado todos os dias pelo tratamento. Nós trabalhamos num local que o toldo ele é abaixado e fica ali para proteger do sol. E lá constantemente você vê o pessoal vendo o dorama, né? De repente, buf, no toldo. É diário isso aí. Aí um dia passou um menino, mas ele estava vindo numa velocidade e estava mexendo com as cartinhas. E a gente não estava vendo, mas fez um barulho tão grande. Quando a gente olhou para ver o que era, ele estava no chão. Óculos para um lado, cartas para o outro. E ele gritando. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? A colega que estava comigo começou a chorar de rir. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí que eu fui ver, ele veio andando assim, correndo, olhando para as cartinhas e pegou o pau assim do negócio, bateu na testa dele, que ele projetou o corpo para frente.
Mas eu senti um aperto no coração tão grande. Falei, oh meu Deus, poderia ter sido meu filho, poderia ter sido eu, poderia ter sido uma outra pessoa. O que eu posso fazer por essa criança? Isso é um pequeno mal. Quem ama de verdade, ele repudia os pequenos desastres do mal. Sabe por quê, irmãos? Porque depois que a gente não aprende a repudiar os pequenos desastres do mal, a gente vai começar a ver as pessoas morrendo e vai ficar tranquilo. Você quer ver um exemplo como as pessoas não repudiam o mal? A pessoa está ali pegando uma arma para dar um tiro na cabeça. De vez a pessoa tentar ligar para um bombeiro, para a polícia ou para um parente, ele abre o celular aqui, vai, peraí, deixa eu filmar no melhor ângulo. Eita, tem um rapaz ali que vai pular do prédio. Eita, peraí, pula. É impressionante. Sabe por quê? Porque nós não aprendemos a ter o total repúdio do que representa o mal. Quando nós aprendemos o que é o amor verdadeiro, nós não queremos o mal para ninguém. Está faltando isso no nosso meio, irmãos. Está faltando isso nas nossas casas. Está faltando isso nas nossas igrejas. Está faltando isso na realidade mais trivial desse mundo. E por último, o ensino que tem nesse texto, nós devemos ser conhecidos pelas práticas do bem. Prestem atenção aqui, irmãos. Nós devemos ser conhecidos pela prática do bem. Vai chegar um ponto aqui, dentro desse bloco textual, que Paulo vai falar assim: pratique o bem aos seus inimigos, que vão colocar brasas vivas sobre a sua cabeça. A prática do bem do crente, ela é de tal importância na sociedade hoje, que brasas vivas são colocadas na cabeça dos perversos. Nós não devemos nos preocupar em retalhar ninguém. Nós não devemos preocupar em autodefesa, nós não devemos procurar em fazer coisas a mais, nós precisamos nos preocupar e nos preparar e pedir graça ao Espírito Santo para fazermos o bem. Porque quem ama verdadeiramente vive na prática do bem. E é o bem simples, querido. Simples. Tem 2 exemplos na Bíblia que nos trazem 2 personagens que vivem esse daqui. Para quem está tomando nota, Mateus capítulo 26, do verso 47 ao verso 49, mostra um personagem. E esse personagem foi aquele que não entendeu essa exigência. Quem é esse personagem aí, irmãos? Judas Iscariotes. Ele não tinha um amor verdadeiro no seu coração. Ele não escolheu se afastar do mal, ele não teve repúdio do mal. E o amor ao dinheiro, o amor à liberdade, o amor a viver do jeito que ele queria viver, foi o preço que ele recebeu pela vida de Jesus. E ele não se preocupou em fazer o bem. Toda vez que você não se identificar com o amor verdadeiro no seu coração, lembre-se, tem uma marca em você aí, ó. Você é parecido com Judas. Parecido com Judas Iscariotes. Você está a tal ponto que você pode entregar Jesus Cristo para ser morto, se você pudesse fazer hoje novamente. Esse é o Judas. E tem um segundo exemplo, que esse exemplo é o exemplo daquele que entendeu esse amor verdadeiro. Atos, capítulo 9, do verso 26 ao verso 30. Aqui está um personagem muito esquecido por nós, mas é um dos personagens muito bonitos e de uma importância ímpar na história da igreja. Barnabé. Ele é de tal importância que alguns teólogos estudiosos do Novo Testamento falam assim: se não fosse Barnabé, não existiria Paulo. Olha quem foi Barnabé. Se não fosse Barnabé, não existiria Paulo. Nesse texto que eu disse aqui para vocês, mostra Saulo de Tarso, convertido, liberto, curado
e tentando chegar a seus discípulos. Mas com toda a lógica do mundo, os discípulos, vai para lá. Fecharam a porta para Saulo. Barnabé vendo isso, vendo verdade, entendendo que Saulo tinha se apartado do mal e agora era alguém do bem, ele vai lá, pega Saulo e coloca Saulo no meio do colégio apostólico. Sabe o que é isso? É alguém que tinha um amor verdadeiro no coração, que era claro, alguém que havia se apartado do mal e estava fazendo bem. Sabe, irmãos, uma coisa que eu aprendo com Judas: se eu não entender isso, eu vou ocasionar marcas na história que vão machucar muitas pessoas. Mas se eu entender como Barnabé entendeu, eu vou ser marca de Deus na vida de muitas pessoas, começando pelos da minha casa e fazendo uma espiral do bem, da minha igreja, da minha sociedade, e até os meus inimigos vão experimentar um pouquinho de Cristo, porque eu entendi o que é um amor de verdade. É um amor que é semelhante ao amor de Deus. Eu quero orar por vocês, quero orar por mim, porque nós estamos em miséria. Gênesis capítulo 3, quando os nossos pais comeram daquele fruto, colocaram todas as pessoas em estado de miséria. Não tem ninguém que você olhe horizontalmente e não encontre em estado de miséria. Até o homem mais santo, até o homem que se encontra em plena comunhão com o Senhor, ele foi ferido pelo pecado, ele está sujo por causa do pecado. Para amá-lo, precisamos ver suas misérias. Quero orar por mim, por vocês, por esse mundo, que Deus dê graça para crentes de verdade entenderem esse amor e viverem esse amor com toda a força, para que o mundo veja Jesus Cristo, para que a sociedade sinta o tempero do sal que aponta para Jesus Cristo, que esse mundo que se encontra em plena trevas veja a luz que há nos discípulos de Jesus para glorificarem Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, meu Pai, agradecidos por Tua palavra e pela oportunidade e capacidade que o Senhor nos dá para que possamos amar, para que possamos entender o que é amor de verdade, para que possamos glorificar o Teu nome, Senhor, e fazer o Senhor conhecido através das nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, porque não é fácil. Ajuda-nos. Livra-nos, Senhor, do tropeço, da fraqueza, do esmorecimento e de poder chegar a um ponto e falar: eu não quero mais, eu não dou conta. Livra-nos, Pai, e nos ajuda a entrar nesses desafios e o desafio do chamamento de amar, ser verdadeiro, ter horror do mal e se apegar ao bem, para a glória do Senhor mesmo. Em nome de Jesus, amém.